Os primeiros 30 minutos após a ingestão de alimentos são cruciais, pois neles se ativam mecanismos fundamentais que moldam diretamente o nosso metabolismo, a saúde vascular, a pureza do sangue e a capacidade de regeneração dos tecidos. O nosso organismo é um universo autônomo, regido por leis internas rigorosas. A violação dessas leis conduz inevitavelmente a falhas, enquanto a sua observância garante um funcionamento notavelmente longo e preciso do sistema. O ponto-chave aqui é a compreensão. A verdadeira recuperação começa não com a toma de medicamentos, mas com a cessação das interferências nos processos naturais. O alimento não é simplesmente um conjunto de calorias. É um combustível que exige processamento, assimilação e distribuição competentes. Neste período de 30 minutos, o corpo não perdoa nem a intervenção grosseira, nem a inatividade total, nem a sobrecarga excessiva. Estes 30 minutos significam mais do que muitos medicamentos, pois são parte de um programa natural de autorregeneração que não pode ser substituído por comprimidos ou dietas. Vamos analisar isto ponto por ponto. Primeiro, elimine a imobilidade imediatamente após a refeição. A fisiologia humana dita que após a ingestão de alimentos, o sistema circulatório se reorganiza completamente. A maior parte do sangue é direcionada para os órgãos digestivos: estômago, pâncreas, fígado. Neste momento, é criticamente importante não atrapalhar o organismo, mas a maioria de nós comete um erro fatal. Senta-se ou deita-se, considerando isso normal. A posição sentada retarda o retorno venoso, prejudica o fornecimento de oxigênio ao cérebro e aumenta a pressão na veia cava inferior, criando condições para fenômenos de estagnação. Quanto menos movimento, mais doenças, escreveu o engenheiro Alexander Mikulin. E esta não é uma metáfora, mas a pura física do corpo. A estagnação do sangue na cavidade abdominal e nas pernas desencadeia uma cascata de patologias, desde varizes até aterosclerose. Muitos acreditam que após a refeição é necessário descanso, mas o verdadeiro descanso para o organismo é uma atividade adequadamente selecionada. Não é desporto, não é sobrecarga, mas sim um movimento suave e natural que auxilia a circulação sanguínea. Isso pode ser uma caminhada sem pressa, um alongamento leve ou até mesmo micromovimentos em pé. Mikulin chamava isso de autolimpeza interna. Ele propunha um exercício simples: levantar-se, erguer-se nas pontas dos pés e, com um leve esforço, descer sobre os calcanhares, repetindo isso por 30 a 60 segundos. Assim, cria-se uma onda vibratória que estimula o fluxo sanguíneo. É especialmente útil realizá-lo 10 a 15 minutos após a refeição. Não exige esforço, mas cria o efeito de segundo coração nas pernas, ajudando o sangue a subir. Quando uma pessoa se deita, o alimento fica retido no estômago, provocando fermentação, gases, azia e até danos na válvula esofágica. Além disso, isso cria o risco de refluxo biliar, que com o tempo leva a inflamações. Mikulin enfatizava: o mecanismo que não funciona, enferruja. Mesmo que não haja energia para uma caminhada, estar de pé é melhor do que sentado, e caminhar lentamente é melhor do que estar de pé. Nesta regra simples esconde-se a profundidade do equilíbrio fisiológico. Após a refeição, o coração já trabalha em regime intensificado. Qualquer imobilidade neste momento é um golpe para o sistema cardiovascular. A maioria das doenças relacionadas com a idade surge precisamente nestas pequenas coisas. Deitou-se uma vez? Nada. Na segunda, apareceu inchaço. Após um ano, flutuações de pressão, dores de cabeça, fraqueza. O sistema não falha instantaneamente, mas gradualmente quando os seus sinais são ignorados. O corpo fala conosco através das consequências, e é melhor preveni-las do que tratá-las. Como escreveu Mikulin, vibração e movimento são ajuda natural para veias e órgãos. Se não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, fique de pé, mas não se sente. Isto não é poesia, mas a conclusão de um engenheiro que aprendeu a ver o corpo como um mecanismo e tratou não com comprimidos, mas com a restauração da lógica do movimento. Estes 30 minutos são um ponto de escolha. Ou ajuda o corpo, ou atrapalha. A escolha diária é a favor do movimento, e em um mês esquecerá a sensação de peso e os espasmos. A escolha diária é a favor do repouso, e não se admire se o corpo começar a cansar-se da própria vida. O micromovimento é um macroinvestimento na longevidade. Portanto, levante-se, movimente-se e sentirá a vida retornar ao seu corpo. Esta é a verdadeira prevenção. Segundo, evite sobrecargas. O trabalho pesado após a refeição danifica o coração. Após a ingestão de alimentos,
o organismo requer concentração máxima nos processos internos. A digestão não é apenas a quebra de produtos, mas um processo energético profundo que envolve o coração, fígado, pâncreas, intestino e cérebro. Para que ocorra corretamente, o corpo não deve ser perturbado. Mas o outro extremo, a sobrecarga, não é menos perigoso do que a inatividade. Muitos comem apressadamente e imediatamente se lançam ao trabalho físico, carregam pesos, lavam o chão. Outros vão para o ginásio, considerando isso benéfico. Mas tudo isso é um golpe para o coração. Mikuláš escreveu: após a refeição, o coração trabalha 2 vezes mais intensamente do que em repouso. Por que adicionar-lhe mais uma sobrecarga? Quando a pessoa impõe uma carga ao corpo, o sangue é desviado dos órgãos digestivos e corre para os músculos. Isso quebra o algoritmo natural. Como resultado, o alimento apodrece no estômago e o coração sofre um golpe duplo. Portanto, após a refeição não se deve cavar, correr ou esforçar-se excessivamente. Mikuláš indicava que a fisiologia exige precisão. Tudo que ultrapassa os seus ritmos mais cedo ou mais tarde torna-se doença. Pelas suas observações, pessoas que não sentem o seu corpo sofrem mais frequentemente de infartos e tromboses. O corpo precisa ser ouvido como um motor. Tanto o superaquecimento quanto o subaquecimento são igualmente prejudiciais, dizia ele. O organismo dá-nos energia, mas nas suas próprias condições. Se lhe damos alimento, mas imediatamente o privamos da capacidade de o processar, isso transforma-se em desgaste. É precisamente nos primeiros 30 minutos que a maior parte dos micronutrientes é absorvida. Esta janela deve ser protegida, caso contrário o alimento permanecerá como uma massa morta. Por isso muitos, mesmo alimentando-se corretamente, não obtêm energia. A razão não está na comida, mas nas ações após ela. Mikuláš aconselhava uma ativação leve, uma caminhada sem pressa, exercícios respiratórios. Mova-se suavemente, no ritmo do organismo, e ele agradecerá. É especialmente perigosa a carga num organismo frio após a refeição. O risco de infarto aumenta drasticamente. Esta é uma estatística. O infarto ocorre cada vez mais frequentemente, não durante a noite, mas durante o dia após o almoço, devido à atividade brusca. Mikuláš alertou para isso há dezenas de anos. Ele não proibia o movimento, ele exigia-o, mas o movimento correto, no tempo certo e na dose certa. Uma carga excessivamente forte, como uma corrente elétrica excessiva, queima a fiação do corpo. Se dê o alimento ao corpo, deixe que a energia vá para onde é necessária, para o estômago, fígado, coração e não para os músculos. Caso contrário, os órgãos permanecerão famintos. E este é o caminho direto para o cansaço. Lembre-se, alimento não digerido é veneno. E o veneno nasce quando o organismo não teve a sua quietude interna. Se quer saúde, não faça heroísmos após a refeição. Ouça o motor que existe dentro de si. Terceiro, não dilua o combustível. A digestão é uma química delicadíssima, onde tudo importa. Temperatura, concentração, ritmo. O suco gástrico, contendo ácidos e enzimas, é calibrado pela natureza ao miligrama. Ele não tolera diluição. Mas o hábito de beber água ou chá imediatamente após a refeição viola essa precisão. Como diria um engenheiro, combustível diluído é perda de potência. Mikuláš acreditava que a comida deveria queimar por dentro e não flutuar na água. Ao beber durante a refeição, especialmente líquidos frios, baixamos drasticamente a temperatura no estômago e diluímos as enzimas. Como resultado, a comida permanece lá por mais tempo do que o devido, causando fermentação e inchaço. A digestão é um trabalho que não se pode perturbar, dizia Mikuláš. Ele abordava o corpo como um motor. Se no momento da combustão do combustível se adicionasse líquido extra ao cilindro, o motor engasgaria. O mesmo acontece com o organismo. Em vez de energia, a fraqueza. É especialmente prejudicial beber após alimentos gordurosos ou ricos em proteínas. As bebidas dificultam a secreção do suco gástrico. Mikuláš enfatizava: tudo deve seguir fases, um ritmo interno. E a água após a refeição é uma quebra desse ritmo. Ele recomendava beber 20 a 30 minutos antes da refeição para preparar o estômago, e depois fazer uma pausa, idealmente de 1 hora. Durante esse tempo, o alimento passará por um intestino delgado, e a água já não atrapalhará, mas ajudará. Mesmo chás de ervas, se bebidos imediatamente, podem prejudicar. O erro mais terrível é interferir no organismo sob pretexto de ajuda, dizia Mikuláš. Aqueles que bebem durante a refeição frequentemente reclamam de peso e azia, sem ver a conexão direta. Um ambiente diluído significa uma digestão fraca e, consequentemente, um corpo fraco.
O organismo não é uma panela, mas um laboratório. Isto é especialmente importante na idade avançada, quando a produção de suco gástrico já está enfraquecida. A água é vida, mas no momento certo. Mikuláš ensinava a beber com sabedoria. O corpo por si só indica quando precisa de hidratação, mas se comer e beber ao mesmo tempo, não o ouvirá. A regra principal: tenha paciência. Deixe que o alimento se transforme em energia e não em um fardo. Quarto, desligue as emoções. A digestão depende não apenas do que se come, mas também do estado em que se faz isso. Tensão emocional, ansiedade ou irritação durante e após a refeição são uma falha do sistema. Mikuláš compreendia que corpo e psique são um mecanismo único. Quando uma pessoa come em estado nervoso, o estômago espasmodiza, a secreção de enzimas diminui. Mesmo o alimento mais saudável será absorvido pela metade ou se transformará em toxinas. Não irrite o organismo durante o trabalho, escreveu Mikuláš. Ele deixa de te ouvir. Após a refeição, o sistema permanece vulnerável. Se imediatamente se mergulha em conflitos e más notícias, envenena-se todo o ambiente interno. A irritação provoca espasmos vasculares, o intestino contrai-se, a bilis não é secretada. Muitos não veem essa conexão dizendo: eu como corretamente, mas sinto-me mal. A razão está no clima emocional. O corpo não são apenas músculos, é sentimento, enfatizava Mikuláš. Ele sabia que a irritação é uma corrente que causa um curto-circuito, especialmente após a refeição. Neste momento, o sangue está saturado de nutrientes, e qualquer abalo emocional é como um golpe de martelo num mecanismo delicado. Mikuláš recomendava após a refeição evitar não apenas o esforço físico, mas também os conflitos emocionais. O alimento deve entrar num corpo tranquilo. Comemos diante de ecrãs, discutimos, apressamo-nos, mas o organismo neste momento precisa de silêncio. A digestão não começa no estômago, mas no sistema nervoso. Se este está excitado, tudo funciona de forma distorcida. Neste sentido, o repouso após a refeição é a prevenção de dezenas de doenças. Como escreveu Mikuláš, a recuperação é o ajuste de todo o sistema, como se ajusta um motor sem ruído e pânico. Estes 30 minutos são uma ponte de transição. Atravesse calmamente e o corpo lhe agradecerá. Quinto, não fique parado como uma estátua. Quando uma pessoa está parada sem movimento, parece que está a descansar. Na realidade, as bombas musculares não funcionam e o sangue estagna nas pernas. Isto é especialmente perigoso após a refeição. A estagnação dificulta o fluxo sanguíneo normal dos órgãos digestivos, sobrecarregando o coração e causando edemas. Mikuláš chamava isso de o dano silencioso da imobilidade em pé, e resolvia o problema com seu famoso método, a ginástica vibratória. A essência é simples: levantar-se nas pontas dos pés e suavemente descer sobre os calcanhares, criando uma vibração. Este movimento microscópico acelera o sangue venoso e facilita o trabalho do coração. Apenas 30 a 60 segundos, 10 a 15 minutos após a refeição. Se não te moves, enferrujas, e ele tinha razão. Nas pessoas que praticam a microvibração, o cansaço passa mais rapidamente e a pressão normaliza. É a melhor prevenção de trombose. Mesmo que não haja energia para uma caminhada, inclua estes leves movimentos. O principal é dar um impulso ao corpo. Assim, o alimento não ficará retido no estômago. Após a refeição, o organismo espera de si não heroísmo, mas um apoio subtil. Não fique como uma árvore. Trabalhe como uma bomba. Sexto, adie pensamentos pesados. O cérebro é um dos órgãos mais consumidores de energia, utilizando até 20% de toda a energia. Após a refeição, quando os recursos são direcionados para a digestão, o cérebro automaticamente reduz a sua atividade. Esta é uma lei natural. Não se pode digerir alimentos e conduzir uma análise profunda simultaneamente. No entanto, o ser humano frequentemente senta-se para relatórios ou conversas importantes. O organismo fica dividido. O estômago exige sangue, o cérebro exige oxigênio. Mikuláš alertava: depois de comer não se deve pensar, mas sim estar. Isto não é filosofia, mas biofísica. Se o cérebro trabalha a plena capacidade, o estômago é roubado e o alimento não é digerido. Daí resultam a distração e a queda de energia. Mikuláš comparava isso à tentativa de ligar dois motores com uma única bateria. Ele aconselhava a não resolver tarefas complexas neste período. É melhor ocupar-se com atividades mecânicas ou simplesmente observar. O cérebro desacelera não por preguiça, mas por respeito às leis do organismo. Primeiro o alimento para o corpo, depois o alimento para a mente. Isso é ordem e não um capricho, escreveu Mikuláš.
Permita que a cabeça descanse e verá, tanto o alimento será digerido, quanto os pensamentos virão mais facilmente. Sétimo, não se apresse. Nos automóveis, a aceleração brusca após o arranque é a principal causa de avarias. O mesmo se aplica ao organismo. Após a refeição, o corpo entra num modo de processamento de recursos que exige suavidade. Mas o ser humano moderno, mal engolindo um bocado, levanta-se e corre. Mikuláš considerava isso um erro grave. Se dás ao corpo outra tarefa, desajustas a sua configuração. A pressa torna a respiração superficial, os vasos sanguíneos contraem-se, os músculos ficam tensos. Tudo isso atrapalha a digestão. Como resultado, comeu, mas não tem energia. Mikuláš apelava para a observância da quietude interna do movimento. Mover-se, mas sem puxões. Uma caminhada rítmica, a ginástica vibratória. Tudo isso permite que o corpo termine o que começou. A pressa é quando o corpo não consegue acompanhar a alma. Deixe-o respirar no seu próprio ritmo. Estes 30 minutos são tempo de ajuste. Entre neles com respeito e receberá força. Oitavo, evite mudanças bruscas de temperatura. Após a refeição, o organismo funciona como uma caldeira afinada, elevando a temperatura interna. Qualquer interferência externa desregula este mecanismo. O corpo funciona dentro de um corredor de temperatura. Se o violares, terás uma falha. Sublinhava Mikuláš. Se após a refeição sair para o frio ou for para uma sauna, o corpo não consegue adaptar-se. O frio provoca espasmos vasculares, desviando o sangue da digestão. O calor sobrecarrega o coração. Em ambos os casos, a digestão dos alimentos é distorcida. O organismo não tolera choques, nem mentais, nem térmicos. Após a refeição, não é recomendado sair para o frio, tenso, sentar-se sob o ar-condicionado ou tomar um banho muito quente. A melhor solução é manter um calor neutro. A estabilidade térmica é parte da segurança biológica. Nono, valorize a caminhada leve. Mikuláš frequentemente dizia: uma caminhada leve após a refeição substitui uma farmácia. Quando uma pessoa caminha em ritmo moderado, os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba, ajudando o sangue a retornar ao coração. Esses músculos são o segundo coração. Sem a sua ativação, o sangue estagna. A moleza após o almoço não é normal, mas sim falta de movimento. Mas é importante não exagerar. Não correr, mas uma caminhada lenta e tranquila. Mesmo 5-10 minutos de caminhada no lugar iniciam o ritmo necessário. A caminhada é uma massagem natural para os vasos sanguíneos. Ela ativa o intestino e equaliza a pressão, prevenindo a trombose. Caminhar é ajudar o sangue a voltar para casa, dizia ele. Envolva o corpo em movimento para não o deixar adormecer. Décimo, abandone os alimentos frios. Uma das mais destrutivas que Mikuláš considerava era o consumo de alimentos e bebidas frias. A digestão é como uma combustão. Se a lenha estiver molhada e fria, o fogo não se acenderá. Quando algo frio entra no estômago aquecido, ocorre uma falha térmica. Os vasos sanguíneos contraem-se, as enzimas desaceleram, as gorduras solidificam, o processo de digestão para. É especialmente prejudicial comer gelado ou beber água gelada após uma refeição quente. Se comeu sopa e depois gelo, não se admire que o motor engasgue. Mantenha o fogo dentro de si. A saúde não está nos medicamentos, mas no respeito pela forma como o corpo cria a sua força. 11º, não perca este tempo. A saúde reside nos detalhes, no ritmo, especialmente naquilo que acontece imediatamente após a refeição. Estes 30 minutos iniciam ou perturbam toda a fisiologia. Tudo que faz, ou ajuda, ou atrapalha. Se sentar, ficar nervoso, apressar-se, desajusta a configuração. Se mover, respirar, der calor ao corpo, inicia a recuperação. Se cada um percebesse a importância destes 30 minutos, as farmácias estariam vazias. Este é o fundamento. Neste período, tudo deve ser tranquilo, quente e lento. A vida não é uma luta contra doenças, mas uma interação correta com o corpo. Dizia Mikuláš. Ele próprio viveu até uma idade avançada, porque construiu a sua saúde na compreensão do ritmo. Ele ensinava: depois de comer, não faças o desnecessário, mas também não fiques inativo. Esteja em movimento, mas não na agitação. Esteja em silêncio, mas não na preguiça. Esta é a inteligente forma de cuidar de si, que exige apenas atenção. A cada 30 minutos você avança em direção à saúde ou se afasta dela. Não perca esta janela. A saúde não é uma coincidência, mas o resultado de uma interação cuidadosa com o seu próprio corpo. O médico mais poderoso está dentro de nós. Ele pede apenas uma coisa: não interfira. Cada refeição é uma oportunidade.
E a primeira meia hora após ela é o momento da verdade, no qual você ou apoia a vida ou a sobrecarrega. Compartilhe esse conhecimento. Aqui falamos do essencial, não de medicamentos, mas do que ajuda a viver mais tempo, de forma mais pura e tranquila. Better